Primeira questão. Uma das principais provas de velocidade do atletismo é a prova dos 400 metros rasos. No Campeonato Mundial de Sevilha, em 1999, o atleta Michael Johnson venceu essa prova com a marca de 43,18 segundos. Esse tempo, em segundos, escrito em notação científica, é... Então, basicamente, o que ele quer na questão é que eu pegue esse tempo em segundos e passe para a notação científica. Então, basicamente, eu vou deslocar a vírgula para ficar com o número entre 1 e 10. Então, no caso aqui, eu vou deslocar a vírgula uma casa. Então, 4,318 vezes qual é o expoente da potência de 10? A quantidade de casas que eu desloquei a vírgula. No caso, uma casa. Então, eu tenho 4,318 vezes 10 a 1. Ou simplesmente vezes 10. Não preciso colocar o expoente 1. Segundo, letra B. Segunda questão. Medir distâncias sempre foi uma necessidade da humanidade. Ao longo do tempo, fez-se necessária a criação de unidades de medidas que pudessem representar tais distâncias, como, por exemplo, o metro. Uma unidade de comprimento pouco conhecida é a unidade astronômica, utilizada para descrever, por exemplo, distâncias entre corpos celestes. Por definição, uma unidade astronômica equivale à distância entre a Terra e o Sol, que em notação científica é dada por 1,496 vezes 10 ao quadrado milhões de quilômetros. Na mesma forma de representação, uma unidade astronômica em metros equivale a... Ok, então vamos lá. Uma unidade astronômica corresponde a 1,496 vezes 10 ao quadrado milhões. Milhões, ok? O que é 1 milhão? 10 a sexta. Como está em quilômetro, e eu sei que cada quilômetro corresponde a 1000 metros, então eu vou multiplicar essa quantidade que está em quilômetro para metros, multiplicando por 1000. Ou seja, 10 a terceira. E finalizando, vou ficar com 1,496, produto de potência de mesma base. Conservo a base, somos os expoentes. Então, 2 mais 6, 8. 8 mais 3, 11. Então, tenho a letra A. Terceira questão. A água constitui cerca de 70% da massa do corpo de um homem jovem. Se uma molécula de água possui aproximadamente 3 vezes 10 a menos 26 kg de massa, qual é a ordem de grandeza do número de moléculas de água no corpo de um homem jovem de 60 kg? Então ele diz que a massa de um homem jovem é de 60 kg. E que 70% dessa massa é de água. Então dá para saber qual a massa de água que compõe esse cidadão? Então, vamos calcular 70% de 60. Então, nada, 42. Então, eu vou ficar com 42 quilos, ok? Então, essa seria a massa de água que compõe o corpo desse jovem. Agora, essa massa, ela é composta por moléculas de água que tem uma massa de quanto? 3 vezes 10 a menos 26. Então, observe, uma molécula de água tem uma massa de 3 vezes 10 a menos 26 quilogramas. Ok? Então, quantas moléculas eu tenho numa massa de 42 quilogramas? Então vamos lá? Eu vou ficar com 42 dividido por 3 vezes 10 a menos 26. 42 dividido por 3 vai me dar 14. 10 a menos 26, ok? Vou inverter essa base aí. Então tenho que trocar o sinal do expoente. Então eu vou achar 14 vezes 10 a 26.
Para estar em notação científica, vou ter que correr a vírgula na casa aqui, na verdade. 1,4 vezes 10. Que vezes 10 dá 26. Produto de potência de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. 26 com 1, 27. Como 1,4 é menor que 3,16, então a ordem de grandeza aqui vai ser quanto? 10 a 27. Letra E. Quarta questão. Por conveniência, tanto números muito pequenos quanto números muito grandes são, em geral, escritos em notação científica e representados por uma ordem de grandeza. Tendo em vista que a luz se propaga com uma velocidade de 3 vezes 10 oitava metros por segundo, transcorrido 1,3 minutos, a ordem de grandeza da distância em metros que a luz se desloca é igual a... Então agora o que é que ele quer? Ele quer a ordem de grandeza da distância que a luz percorre em 1,3 minutos. Primeiro. Segundo minuto. Não dá para trabalhar com unidades, tá ok? Diferentes para o tempo. Então, primeiro passo, 1,3 vezes 60. Por que vezes 60? Porque cada minuto eu sei que tem 60 segundos. Então, isso vai me dar 6 vezes 3, 18. A 1, 6 vezes 1, 6 com 7. Então, 78 segundos. E agora eu quero saber a distância que a luz percorreu. Espera aí, distância eu sei que é a velocidade vezes o tempo. Qual a velocidade da luz? 3 vezes 10 oitava. Qual o tempo? 78 segundos. Então eu vou ficar com 234 vezes 10 a oitava. Ou, passando aqui para a notação científica, 2,34 vezes 10 ao quadrado vezes 10 à oitava. Ou seja, 2,34 vezes 10 à décima metros. Ó, como eu tenho que esse número é menor que 3,16, então a ordem de grandeza é 10 à décima metros. Letra E. Quinta questão. Uma determinada marca de automóvel possui um tanque de gasolina com volume igual a 54 litros. O manual de apresentação do veículo informa que ele pode percorrer 12 km com 1 litro. Supondo-se que as informações do fabricante sejam verdadeiras, a ordem de grandeza da distância medida em metros que o automóvel pode percorrer após ter o tanque completamente cheio, sem precisar reabastecer, é de... Basicamente o que ele quer é a autonomia do carro. Ou seja, com o tanque cheio, esse carro vai percorrer qual distância em metros? Então fica fácil pelo seguinte. Com 1 litro, ele percorre 12 quilômetros. Com 54 litros, ele vai percorrer qual distância? Posso fazer uma simples regra de 3. Então, com 1 litro, 12 quilômetros. Com 54 litros, X. Então, ele vai percorrer 12 vezes 54, que vai dar 648 quilômetros. Ok? Então, em notação científica, ficaria 6,48, ó, vou ter a vírgula aqui, 2 casas, vezes 10 ao quadrado, quilômetros. Porém, ele quer em metros. Então, vamos nessa. Eu sei que cada quilômetro tem 1000 metros, então eu vou ficar com 6,48 vezes 10 ao quadrado, vezes cada quilômetro, corresponde a 1000 metros, vezes 1000. Então eu vou ficar com 6,48 vezes 10 à quinta. Então essa é a distância, essa é a autonomia desse carro. Ele consegue, com o tanque cheio, cobrir uma distância de 6,48 vezes 10 à quinta metros. Como eu quero a ordem de grandeza, eu vou observar o seguinte, ó. 6,48 é maior que 3,16. Então, qual é a ordem de grandeza? Se é maior que 3,16, isso aqui está mais perto de quem? De 10. Então, vezes 10 à quinta, a resposta vai ser 10 à sexta metros. Letra E.